Na aula de hoje, nós acabaremos o grupo de 4 aulas que está tratando de objetos. Veremos os objetos Document e Navigator. Esses objetos são muito interessantes porque eles vão permitir que a gente faça as nossas páginas HTML muito mais dinâmicas. Os objetivos da nossa aula de hoje, então, são aprender como usar os métodos e características dos objetos Document e Navigator e aprender a gerar páginas dinamicamente. O objeto Document. Esse objeto é um dos mais importantes de HTML. Ele vai permitir com que a gente faça as nossas páginas estáticas poderem serem mudadas dinamicamente. Ou seja, a gente vai transformar nossas páginas estáticas em páginas dinâmicas. Eles permitem que a gente modifique o documento que está sendo mostrado ao usuário. Como a gente faz isso? Cada objeto window tem uma propriedade document. Essas propriedades se referem à forma como o documento está sendo apresentado ou mostrado na tela ao usuário. Quando a gente altera essas propriedades, a gente vai fazer com que a página também se altere. No exemplo que nós vamos ver aqui, a gente vai estar alterando com a página já construída a cor de fundo. Vamos ver o exemplo. Repare que no exemplo é muito simples, está apenas escrito o título, mudando a cor de fundo, e tem 3 links, cada um escrito rosa, verde ou azul. Quando a gente clicar um dos links, o que acontece? A cor de fundo da página passa a ter a cor escrita, verde, ou azul, ou rosa. Vamos ver como isso é feito? Esse é um exemplo muito interessante em que a gente vai estar alterando a página dinamicamente. Repare como ele foi feito. Na parte inicial, nós temos o código HTML comum. Nele nós estamos definindo, na primeira linha, o título da página, mudando a cor. Na linha seguinte, começa a linguagem JavaScript, através da tag Script Language JavaScript. A terceira linha está sendo definida uma função. A função muda a cor. Repare que essa função está recebendo como valor uma variável que internamente na função é chamada de cor. Essa variável cor vai estar recebendo, quando a função está sendo utilizada, isso está na 4ª linha na tela, as palavras light e mais cor. Ou seja, a cor vai receber a própria cor que vai estar sendo passada para a função, associada ao início à palavra light. Na linha seguinte, a gente está alterando a cor de fundo através da propriedade bgcolor do objeto document. Isso é feito escrevendo document.bgcolor igual a cor. Ok? Essa foi a forma como a função vai estar alterando a cor de fundo da página, alterando a propriedade bgcolor do objeto document. Na linha seguinte, nós fechamos o script através da tag /script e agora passamos a definição da página através do código HTML. Ou seja, fechamos o cabeçalho, abrimos o corpo, tag body, definimos a cor através da tag font size igual a 7, chamamos uma nova linha, tag P, ou seja, definimos uma linha nova, um parágrafo novo, escrevemos mudando a cor. Fechamos o parágrafo, /P. E a seguir temos 3 linhas que são praticamente idênticas. Repare, a única diferença entre elas é que uma recebe o atributo pink, a seguinte o atributo green e o terceiro blue. Esses nomes se referem ao nome de cores em inglês e a forma como a gente usa em HTML para definir a cor de fundo. Depois disso, aparecem escritos textos rosa, verde e azul. Isso você vê na página, são os textos escritos na página. E ao serem selecionados esses links,
a gente vai estar passando para a função muda a cor algum desses textos, ou seja, com rosa nós estaremos passando a palavra pink, com verde estaremos passando para a função muda a cor a palavra green e com azul estaremos passando para a função a palavra blue. É dessa maneira que a função vai estar mudando a cor de fundo. Simples, não? Vamos ver novamente? Então, nós escrevemos na página mudando a cor e escrevemos os 3 links. E quando cada um dos links é selecionado, nós passamos para a função a cor em inglês. Verde, nós passamos para a função a palavra green e fazemos com que o fundo da página passe a ser alterado através da função que muda a propriedade BG Color do document para verde. Essa é uma maneira de mudar a página dinamicamente, através das propriedades do objeto document. Existem outras propriedades do objeto document que são muito importantes e que permitem você alterar também as suas páginas dinamicamente. Muitas dessas são definidas através de arrays, ou seja, de conjuntos ou vetores indexados de elementos. Por exemplo, o array image vai fazer com que você mude dinamicamente as imagens mostradas no documento. O array name vai fazer com que você mude dinamicamente os links do documento. O array form alterará os formulários do documento. E o applet, alguns pequenos aplicativos que você vai estar usando no seu documento. Cada uma dessas tags na objeto document é definido através de um array, de um conjunto. Nesse caso, cada um dos elementos vai receber internamente um número. Esse número está associado à ordem como ele foi criado na página. Assim, por exemplo, a primeira imagem mostrada na página vai ser o elemento image 0 do array de imagens. A segunda imagem vai ser o elemento image 1 do array de imagens e assim por diante. Cada uma desses arrays também pode ser acessado não através da sua ordem de definição da página, mas sim através de um nome. Nesse caso, quando o elemento é criado, você vai definir através da propriedade name um nome. Esse nome permite que você identifique o elemento de uma forma mais intuitiva e que para você tenha mais significado. Mas internamente, para o documento, é exatamente a mesma coisa. Olha esse exemplo. Nós estamos acessando os formulários na segunda parte, nas últimas 2 linhas, através da ordem que ele foi criado. Como foi o primeiro formulário da página, ele está sendo acessado através de form 0, que é a forma de acessar o primeiro elemento do array de formulários. Na primeira parte do exemplo, nós estamos na hora que o formulário é criado, ou seja, na tag form name, estamos associando a name o valor F1. Repare, isso está em verde na tela. Quando nós atribuímos à propriedade name um nome, um valor em triplex, nós fazemos com que seja possível acessar aquele elemento através do nome, que para você possivelmente vai ter muito mais significado do que a ordem em que ele foi representado na página. Mas para o documento, as duas coisas são absolutamente equivalentes. Então, todos os elementos do document podem ser acessados através da sua ordem durante a criação, ou sua ordem no array, ou através do nome que você atribui a ele na variável name na sua criação. Os conteúdos podem ser alterados dinamicamente também através dos métodos clear, write e write-ln e através dos métodos open e close. Os métodos clear, write, write-line permitem você limpar completamente um documento, ou seja, fazer com que a página fique completamente em branco ou escrever dados na página, textos na página. Write e write-line nós já usamos diversas vezes.
Os métodos Open e Close permitem você abrir um novo documento ou fechá-lo. Um ponto muito importante aqui é que se você criar um novo documento através da função Open, não esquecer de fechá-lo através de Close, porque diversos browsers fazem com que a página gerada fique guardada temporariamente na forma de arquivo, só sendo realmente exibida, ou seja, criada, quando a função e o método Open for chamado. Vejamos agora o último objeto da aula de hoje, Navigator. O objeto Navigator permite que você identifique, através de suas propriedades, qual é o browser que o usuário está utilizando. Como algumas funções variam de browser para browser, às vezes isso faz com que você possa adaptar a sua página ao browser usado pelo usuário. Como há uma única instância, ou seja, um único uso do objeto Navigator, ele não necessariamente deve ser referido através do window.navigator e pode ser tratado apenas como Navigator na sua página. As propriedades desse objeto não podem ser modificadas no seu código. Elas apenas podem ser acessadas para leitura. São o que chamamos de propriedades read-only. São através dessas propriedades de Navigator que você pode adaptar o seu código ao browser do usuário. A forma como isso é feito é geralmente fazendo uma pergunta para verificar o valor da propriedade appName do objeto Navigator e fazer aí um código que vai ser utilizado ou não dependendo da resposta dessa propriedade. O código opcional deve ser colocado de tal forma que ele vire um comentário se, por um acaso, o objeto que está sendo usado pelo usuário não for um determinado tipo de objeto. Vejamos como isso é feito no próximo exemplo. Nas linhas que seguem, nós estamos fazendo na função ident uma forma de identificar se o usuário está usando o Netscape ou o Explorer, através do uso da propriedade appName do objeto Navigator. Repare, a segunda e a terceira linha está testando se o objeto é o Netscape, a segunda linha, ou se o objeto é o Explorer, a terceira linha. Caso for um dos dois objetos, o código segue uma determinada ordem na sua página. Essa é a forma de fazer com que seu código se adapte ao browser usado pelo usuário. Nessa aula, finalizamos os estudos de objetos de JavaScript. Vimos como podemos alterar a sua página alterando as propriedades do objeto Document. Vimos também como é possível adaptar o código gerado ao browser utilizado pelo usuário através do objeto Navigator. Como estamos acabando objetos, é muito interessante você fazer uma revisão geral e uma autoavaliação. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre como criar páginas dinâmicas. Estaremos vendo como usar eventos.